Estamos aqui para falar de um assunto hoje que envolve todos aqueles que buscam aperfeiçoamento em Deus. É aquilo que Paulo estava falando lá na carta aos Romanos, no capítulo 7, quando ele trata do assunto do pecado. Paulo, ele demonstra uma rejeição a ele mesmo. Como assim? Mas a rejeição ao próprio pensamento, ao próprio comportamento, isso, Paulo, ele revela o que é negar a si mesmo, lá no capítulo 7. Eu vou ler para vocês o depoimento de Paulo, a partir do comentário que ele fez sobre a lei e o pecado. O interessante é como ele se descreve, é como ele mostra que é a maneira como a humanidade se apresenta hoje. Quer dizer, Paulo era uma pessoa instruída, era um fariseu zeloso, uma pessoa, um poliglota, alguém que tinha conhecimento, que sabia escrever, sabia ler, o que era um privilégio naquela época, naquele tempo. Mas Paulo, depois de conhecer a Cristo, ele viu que tudo aquilo que ele conquistou não era nada. Tudo aquilo não tinha significado. E que ele era um pobre pecador. Ele tinha dentro dele um caráter pecaminoso, pecaminoso. E isso se revela, isso é a natureza de todo ser humano. Paulo descreve o comportamento dele como todo ser humano é. Independente, se for se esforçar para chegar próximo a Deus, independente da quantidade de orações, vai haver provação, vai haver tentações. E eu vou ler para vocês como Paulo fala de si mesmo. Lá no capítulo 7, verso 15 da carta aos Romanos. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. No verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, no verso 19, mas o mal que não quero, esse faço. No 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, no 21, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Paulo se deparou na carta aos Romanos com a natureza de Adão. A natureza de Adão é justamente essa parte corrompida que nós seres humanos carregamos, que a humanidade carrega. O ser humano em si, a humanidade carrega, chamado pecado. Essa parte corrompida que se chama pecado, ou seja, a inimizade com Deus. Embora Paulo tivesse sido convertido, sem dúvida alguma, Paulo aceitou a Cristo no caminho de Damasco, quando estava em Damasco, para a Síria, lá em Atos Apóstolos está narrado isso. Paulo teve a visão de Cristo, Paulo se converteu ao cristianismo, pregou o evangelho, levou aos gentios a locais longínquos a palavra de Deus, mas ele percebeu que o pecado estava dentro dele ainda. A natureza pecaminosa ainda estava dentro dele. E que aquilo ia ser uma batalha. Ele coloca assim, que nós, seres humanos, estamos numa guerra. O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. O que quer dizer isso? Que o espírito é o querer fazer o bem, como ele disse. O querer fazer o bem está em mim. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. A natureza, a natureza carnal, ela tem a ver com a degradação moral, com a separação de Deus. Lá do tempo da criação, da época de Adão, do pecado original de Adão. Então, é um esforço muito grande, e isso vai acompanhar o resto da vida do cristão. É por isso que Deus falou, através de Cristo, aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é perseverar? Lutar contra a natureza, negar-se a si mesmo. Paulo está negando a si mesmo. Ele está dizendo: o bem que eu quero, esse não faço. Mas o mal que eu não quero,
Eu faço, eu pratico. Porque isso é a natureza do pecado. Então é esse o teu serviço, negar. Eu tenho que a todo dia, através de orações, através da observação, através da meditação na palavra do Senhor, na leitura da palavra do Senhor, negar o mal, negar aqueles costumes, aqueles velhos hábitos arraigados, aquelas manias que são contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus, contra principalmente ao próximo, contra que causam prejuízo para os outros. Tiago fala muito da língua, aquele que se diz religioso. Tiago fala aqui, ó, que aquele que se diz religioso, mas não freia sua língua, no capítulo 1, verso 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes engana o próprio coração, sua religião é vã. Ou seja, detalhes isso aí. A caridade, a não fazer fofoca, não fazer comentários, ser honesto. Então, esse é o esforço, procurar as virtudes de Deus e deixar aqueles costumes pagãos, aqueles costumes pecaminosos de uma sociedade que está corrompida, uma sociedade que está afastada de Deus. Se você se converteu, você tem que deixar isso. Deixar essa vida de pecado completamente. Vamos ver o que Tiago fala sobre isso. Tiago capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Verso 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Então Deus não está nessa tentação. Deus não está nessa peleja, nesse conflito entre a carne e o espírito. Não é tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta, diz Tiago. No verso 14, ao contrário, cada